Estamos de volta. É importante ficar atento às aulas para não esquecer nenhuma data importante, já que elas costumam ser um problema na hora de decidir a resposta certa de uma questão ou outra. Agora é hora de falar sobre Química com a super dupla de professores Tadeu e Nadim. O tema da aula é Energia e Química Orgânica. Prepare-se para aprender em dose dupla. A revisão que daremos da gloriosa Química hoje envolverá um tema de extrema importância, muito cobrado nas provas do Enem. O assunto é energia. E é claro, quando a gente fala de energia, vai englobar também os combustíveis. E como muitos combustíveis são compostos orgânicos, faremos junto uma revisão também da química orgânica. Por isso que está aqui junto comigo meu grande amigo Nadim. Certo, Chapa? Ok. Estou aqui para isso mesmo, pessoal. Vamos dar uma revisada aí em compostos orgânicos que são muito importantes. Algumas das funções orgânicas que nós iremos revisar aqui, elas têm ligação direta com a parte de energia que o Tadeu mencionou, né? Nós não poderemos revisar todas as funções nesta aula, mas revisaremos duas funções muito importantes, além de alguns grupos funcionais de outras funções, ok? Nós faremos essa revisão na forma de exercícios. Então, em cima do exercício, a gente puxa o texto ali, revisa a teoria, aplica no exercício, dá uma resposta para vocês e dessa forma faz uma revisão bem legal. Então, vou passar aqui para o Tadeu, que vai começar a resolver o primeiro exercício com a gente. Vamos lá então, moçada. O nosso primeiro exercício é justamente um que caiu no Enem há uns anos atrás, envolvendo esse nosso tema. Acompanha comigo aí, vamos à nossa tela. O esquema a seguir mostra, em termos de potência, isto é, energia por tempo, aproximadamente o fluxo de energia a partir de uma certa quantidade de combustível vinda do tanque de gasolina em um carro viajando com velocidade constante. E aí a gente tem um esqueminha. Observe, moçada, ali no tanque de gasolina aparece o valor de 72 kW. Aí, por evaporação, já acontece ali uma saída, uma perda de 1 kW. Portanto, será aproveitado 71 kW. Desses 71 kW, se você observar no esqueminha, está escrito ali em cima, energia dos hidrocarbonetos não queimados, energia térmica dos gases de escape transferida ao ar ambiente, com o valor 56,8 kW. Ou seja, essa energia foi dissipada para o ambiente. Portanto, se você já for observando, ali se entrou 71 kW e 56,8 kW foram dissipados, o que sobrou, se você fizer a diferença ali, vai sobrar o 14,2 kW. É aquilo que a gente sempre diz, a gente tem que ir lendo, mas ao mesmo tempo já vai interpretando as informações. Desses 14,2 kW, para as luzes, ventilador, gerador, direção, bomba hidráulica e por etc., especialmente, foram gastos 2,2 kW. Quanto que sobrou? Se tinha 14,2 e nisso foi gasto 2,2, sobrou ainda 12 kW, que vai ali para a parte de transmissão e engrenagens. Aí a energia térmica que vai sair vai sobrar 3 kW, portanto, 9 kW, a diferença, né? 12 menos 3, é o que vai ser transmitido para a roda. Você observa que esse é um carro movido a gasolina. Já que é movido a gasolina, que é um assunto sempre muito atual aos combustíveis, vamos dar continuidade à próxima tela para ver o que esse exercício está perguntando? Veja comigo. O esquema mostra que, na queima da gasolina, no motor de combustão, uma parte considerável de sua energia é dissipada. Essa perda é da ordem de... E aí vem as alternativas. Agora, moçada, você sabe, a gasolina vem do petróleo, que é uma mistura de hidrocarbonetos. É um ótimo momento para a gente rever exatamente os hidrocarbonetos. Certo, Nadim? Então, os hidrocarbonetos, nós sabemos, vocês estudaram isso, eles constituem a função mais importante da química orgânica, né? É a base do estudo da nomenclatura dos compostos orgânicos. Ela é feita em cima dos hidrocarbonetos. E a gasolina nada mais é do que uma mistura de compostos que pertencem a essa função, aos hidrocarbonetos, ok? Então nós vamos fazer a definição dessa função, observando a tela e fazendo uma análise aí de algumas características especiais e importantes dos hidrocarbonetos. Vamos à tela então? Vamos lá. Hidrocarbonetos. Definição. São compostos constituídos exclusivamente por hidrogênio e carbono. Veja, exclusivamente por hidrogênio e carbono. Muitos, eu diria a maioria dos compostos da química orgânica, apresentam na sua estrutura hidrogênio e carbono. Carbono, claro, todos eles têm. É a base fundamental da estrutura dos compostos orgânicos. E a maioria deles tem hidrogênio também. Então,
Então, para que seja um hidrocarboneto, nós temos que estar atento à definição. Exclusivamente hidrogênio e carbono. Ok? Vamos à próxima tela. A gasolina. A gasolina é uma mistura de hidrocarbonetos. Nessa mistura, predominam os hidrocarbonetos alcanos, de fórmula geral, CnH2n mais 2. Alcanos são hidrocarbonetos que possuem cadeia acíclica e saturada. Quer dizer, entre os átomos de carbono apenas aparecem ligações simples. Tudo bem? Número de átomos de carbono na gasolina, de 5 até 10 carbonos. Ela é uma mistura, então os hidrocarbonetos ficam nesta faixa de 5 a 10 carbonos. Exemplo de componente, o isooctano. Observe a estrutura do isooctano. Ele tem um total de 8 átomos de carbono e nome, de acordo com as normas IUPAC, 2,2,4-trimetilpentano. Sua fórmula molecular é C8H18. Vamos à próxima tela. Da combustão completa da gasolina temos C8H18, partindo disso como uma fórmula média, com O2 obtemos CO2 e água. Essa é a combustão completa. Então, para 1 mol de C8H18, teremos consumidos 25 meios de mols de O2, resultando em 8 mols de CO2 e 9 mols de água. Tudo bem? Então, vou passar para o Tadeu e ele vai continuar a explicação. Moçada, agora que você recordou um pouquinho dos hidrocarbonetos, especialmente da gasolina, voltamos ao nosso exercício para dar a resposta. Acompanha comigo aí no nosso esqueminha. Vamos lá? Então, resumindo o que a gente acabou de ver. 71 kW entraram no motor. Desses, 56,8 kW foram dissipados por ambiente. Ou seja, quanto que foi aproveitado? Foi aproveitado 14,2 kW. E a pergunta do exercício se refere justamente a isso. Então, se você observar um pouquinho, daqueles 56,8 em relação aos 71 kW que entraram no motor, quanto que foi, então, dissipado? Ora, 56,8 em relação a 71, se você fizer essa continha, vai dar 0,8. Em termos de porcentagem, significa 80%. Se você quisesse fazer uma regrinha de 3, beleza. 71 é o total, 71 corresponderia a 100%. Portanto, 56,8 corresponde, no caso, a 80%. Então, isso foi a parcela que foi perdida. Vamos pensar um pouquinho? Se de toda a energia produzida, apenas a diferença foi aproveitada, concorda? Ou seja, qual é o rendimento desse motor? Se ele perdeu 80%, ele está rendendo apenas 20%. Você concorda comigo que é um rendimento bem baixo? Isso é um ponto crucial, é um ponto sério, importante nos motores a combustão interna, que é o caso dos motores de automóvel. Um rendimento baixo de toda a energia produzida, efetivamente apenas 20% ele está utilizando para o seu movimento. Ok? Mas é claro, olhando para o exercício novamente que você pode reparar, a resposta correta evidentemente aí será a alternativa A. Ok, moçada? Vamos em frente? Próximo exercício. Moçada, o nosso próximo exercício também caiu na prova do Enem no ano de 2007. Também é bem interessante. Vamos a ele? Acompanha comigo. As pressões ambientais pela redução na emissão de gás estufa, somadas ao anseio pela diminuição da dependência do petróleo, fizeram os olhos do mundo se voltarem para os combustíveis renováveis, principalmente para o etanol. Líderes na produção e no consumo de etanol, Brasil e Estados Unidos da América produziram juntos cerca de 35 bilhões de litros do produto em 2006. Os Estados Unidos utilizam o milho como matéria-prima para a produção desse álcool, ao passo que o Brasil utiliza a cana-de-açúcar. O quadro a seguir apresenta alguns índices relativos ao processo de obtenção de álcool nesses dois países. Observe que esse assunto, comparação entre o etanol brasileiro e o etanol norte-americano, é muito comum na imprensa, é tema de muitos estudos. Nós fazemos etanol da cana, eles fazem etanol do milho. Há muitas diferenças, e vocês sabem as ideias essenciais. Só que essa tabelinha do exercício, ela está muito esperta. É muito legal para a gente melhorar e aprofundar no entendimento desse assunto. Acompanhem comigo, então, essa tabela que o exercício forneceu. Vamos analisá-la. Na cana, produção do etanol, ela produz alguma coisa da ordem de 8 mil litros de etanol por hectare de cana plantada. Compare que o do milho é 3 mil litros, uma diferença bastante considerável também por hectare. O gasto de energia fóssil para produzir 1 litro de álcool na cana é 1.600 quilocalorias. No milho é 6.600 quilocalorias. Repare e observe a grande diferença nesse item. Olha o balanço energético.
Na cana-de-açúcar, o álcool de cana é um balanço positivo, ou seja, gasta-se 1 caloria de combustível fóssil para a produção de 3,24 calorias de etanol. Ou seja, o número 1 é menor que o número 3,24. Ao passo que no milho, esse balanço energético é negativo. Gasta-se 1 caloria de combustível fóssil para a produção de 0,77 calorias de etanol. Ou seja, se gasta mais fóssil do que se produz, o que causa um balanço negativo. Olha o custo de produção, que significativo. Da cana, 0,28 dólares por litro, enquanto no milho, 0,45. Você veja, é muita diferença. E o preço de venda da cana, 0,42 dólares, e do milho, 0,92. Observe que na resolução de um exercício a gente aprende muito. Não se trata só de resolver, de chegar na resposta, de ver qual a alternativa correta, mas aproveitar essa tabela tão rica e a gente aprender um pouco mais. Falando em aprender um pouco mais, como o grande assunto aqui é etanol, está na hora da gente rever um pouco sobre a função a qual o etanol pertence, que você sabe, são os álcoois. Certo, Nadim? Bem, os álcoois, para que vocês possam fazer o reconhecimento da função dos álcoois, observando uma estrutura que vem desenhada ali, vem escrita na sua prova, é importante que você tenha a definição, né? A gente já tratou disso várias vezes. Uma coisa é você pegar fórmulas e comparar e perceber que elas pertencem a diferentes funções. Outra coisa é você saber qual é a função. Então, para isso, você precisa da definição. Os álcoois são compostos orgânicos que apresentam o grupo OH, né, chamado hidroxila, ligado diretamente num átomo de carbono saturado. O carbono saturado é aquele carbono que faz apenas simples ligações. Tranquilo? Então, uma vez reconhecida a função dos álcoois, aí você poderá estudá-los, a nomenclatura, suas propriedades. Tá. Nesse exercício, nós tivemos aí, no enunciado da questão, o aparecimento do etanol. Tá? Então, o etanol, que é o álcool usado como combustível dos carros, dos automóveis de rua, dos automóveis de passeio, é realmente um dos mais importantes componentes desta função, a função dos álcoois. Vamos dar uma revisadinha nos álcoois, então, olhando a tela. Olha o exemplo de álcool. Então, o etanol, que também é chamado de álcool etílico, possui fórmula estrutural plana, com 2 átomos de carbono, observe, os átomos de hidrogênio em número de 6 hidrogênios, e a fórmula molecular C2H6O. Podemos escrever também C2H5OH, para caracterizar exatamente o grupo funcional, a hidroxila, presente na estrutura do álcool. Vamos à próxima. Na combustão completa do etanol, 1 mol de C2H6O do etanol consome, então, 3 mols de O2, produzindo 2 mols de CO2 e 3 mols de água. Temos um outro exemplo de álcool combustível automotivo, o metanol. Muito bem. Então, com essa caracterização da função dos álcoois, recordando apenas, né, vocês conhecem muito bem os álcoois, tá? Nós temos aí revisada mais esta função. Já falamos dos hidrocarbonetos no teste anterior, né, componentes lá da gasolina, agora falamos um pouquinho dos álcoois. Ok? Vamos lá, Tadeu. Então, moçada, vamos voltar ao exercício para resolver esse exercício tão interessante, tão rico de informações? Voltemos àquela tabela que tem muitas informações para a gente analisar. Vamos lá. Então, com essas informações comparativas entre o etanol procedente da cana-de-açúcar, Brasil, e o etanol procedente do milho, Estados Unidos, agora são feitas uma série de afirmações para a gente julgá-las. Vamos a elas? Então, repare comigo a próxima tela para a gente analisar as alternativas. Se comparado com o uso do milho como matéria-prima na obtenção do etanol, o uso da cana-de-açúcar vamos ver, alternativa A. Ele está falando da cana-de-açúcar, né? Esteja bem presente isso, bastante atenção. A. A cana é mais eficiente, pois a produtividade do canavial é maior que a do milharal, superando-a em mais do dobro de litros de álcool produzido por hectare. Se você observar aí na tabela que tem no enunciado do exercício, você vai reparar a veracidade dessa afirmação. Você vai perceber que, de fato, a vantagem do etanol que vem da cana-de-açúcar, ou seja, do etanol brasileiro, é muito grande. E, portanto, podemos considerar essa alternativa perfeitamente verdadeira. Sim, basta você analisar a tabela que você tem aí em mãos. Agora, podemos ver as outras alternativas também, com toda certeza. Vamos à próxima? A letra B diz que da cana é mais eficiente, pois gasta-se menos energia fóssil para se produzir 1 litro de álcool a partir do milho do que para produzi-lo a partir da cana. Foi exatamente o contrário que vimos na tabela, portanto, essa afirmação B errada. Vejamos a alternativa C, de timão.
igualmente eficiente, pois nas duas situações, as diferenças entre o preço de venda do litro do álcool e o custo de sua produção se equiparam? Não foi nada disso que vimos naquela tabela. Perfeitamente falsa a alternativa C. Vamos à alternativa D? Cana menos eficiente, pois o balanço energético para se produzir etanol a partir da cana é menor que o balanço energético para produzi-lo a partir do milho? Não, foi exatamente o contrário que vimos na tabela. O balanço energético para o etanol da cana é positivo, para o milho é negativo, e essa alternativa diz o contrário, falsa. A alternativa E diz que a cana é menos eficiente, pois o custo de produção do litro de álcool a partir da cana é menor que o custo de produção a partir do milho. Evidentemente, também falsa pelas próprias informações que acabamos de ver. Portanto, evidentemente, a resposta desse teste, muito interessante, que tem muitas informações comparativas desse teste, a resposta, você pode conferir na nossa próxima tela, é a letra A, que diz exatamente o que aconteceu nessa comparação. Pessoal, eu chamo a sua atenção. Esse teste não é só para pegar a sua resposta, para ver a alternativa correta, é para você olhar depois com mais cuidado essa tabela, porque ela traz informações muito ricas, que ajudam você a comparar e perceber que a cana-de-açúcar para o nosso solo, para o nosso clima, de fato, ela rende muito mais do que o álcool produzido a partir do milho em outros países, em outras regiões, com outras características naturais. Belezinha? Vamos à próxima questão? Vamos lá. A questão número 3 diz assim: a biodigestão anaeróbica, que se processa na ausência de ar, permite a obtenção de energia e materiais que podem ser utilizados não só como fertilizante e combustível de veículos, mas também para acionar motores elétricos e aquecer recintos. Temos um esqueminha de um gerador e a energia envolvida, aquecedor, substratos, esqueminha que será comentado pelo professor Tadeu. Moçada, repare só, a gente comentou muitas vezes em aula, e é um assunto que sai com muita frequência na imprensa, essa ideia de aproveitar lixo orgânico. É uma ideia muito legal, porque você ajuda a resolver dois problemas. Primeiro, o que fazer com lixo. Segundo, como produzir energia. A ideia dos biodigestores é exatamente essa. Em vez de jogar resto de comida, mato, casca de fruta, seja matéria orgânica, em vez de jogar fora simplesmente, essa matéria orgânica pode ser aproveitada para produzir energia. Como? Nos biodigestores. Ali vai acontecer uma decomposição anaeróbica que vai transformar aquela matéria orgânica em muitos gases, em também alguns líquidos, vão sobrar resíduos sólidos, mas o maior interesse ali é o gás. Vamos lembrar? Qual é o principal gás formado quando acontece uma decomposição de matéria orgânica, especialmente num ambiente anaeróbico, ou seja, sem contato com o oxigênio do ar? O principal gás formado é o metano. Claro, o CH4. E você lembra? O metano é um ótimo combustível. Portanto, essa ideia do biodigestor, ou seja, aproveitar essa biomassa, o lixo, o resto de comida, e transformar lixo em energia. Que maravilha, né? O biogás, em alguns lugares, o pessoal chama de biolixo, que é exatamente o que mostra esse esqueminha que vamos continuar analisando. Acompanhem comigo? Então, ali, ó, dejetos animais, matéria orgânica descartada, lixo orgânico, substratos em geral, colocados num biodigestor anaeróbico, ou seja, fechado, sem contato com o oxigênio do ar. Depois dessa digestão anaeróbica, claro, são formadas muitas substâncias. O nosso interesse especial agora são para os gases formados, que é especialmente o metano. Vamos acompanhar na tela, então, o que vai acontecer com esse metano? Voltem comigo aqui. O metano pode ser enviado para um gerador. Qual é a ideia? É fazer a queima. O metano é um ótimo combustível. E você está lembrado que a combustão é sempre uma reação exotérmica. Ou seja, libera energia. E aí está o interesse de um combustível. A partir do momento que aquela energia armazenada nas moléculas do combustível, aquela energia química, ou seja, aquela entalpia, é liberada, o combustível torna-se algo de grande importância. Se a combustão acontece com a liberação de energia, a gente pega essa energia e usa. Aí está o interesse da combustão. Se a combustão fosse endotérmica, não teria nenhum interesse prático.
Justamente porque os combustíveis são importantes pelo fato da combustão ser exotérmica. Qual é a ideia, então, desse gerador, que você pode voltar a acompanhar comigo no esqueminha? Nesse gerador será feita a queima, a combustão do metano, e essa energia será transformada em energia elétrica. É tipicamente uma termoelétrica. Termo porque a energia térmica, ou seja, o calor liberado na combustão, transformado em eletricidade. Mas é claro, essa também, a mesma energia pode ser usada no aquecedor, pode ser usada em um veículo. Existem muitos testes, muitas cidades que já usam esse biogás como combustível, e o resíduo, especialmente o resíduo sólido, que sobra ali no final do digestor, pode ser usado como fertilizante. Ele pode ser voltado ao campo, ao solo, de onde veio. Geralmente esses lugares são lugares rurais, e usar como adubo. Perceba que nem isso é desaproveitado. Essa é a grandíssima ideia do biodigestor. Aproveitar lixo e transformá-lo em energia. Com essa ideia na cabeça, vamos agora ver o resto da resolução desse exercício. Acompanhe comigo. O material produzido pelo processo esquematizado na questão e utilizado para a geração de energia é o biodiesel, obtido a partir da decomposição de matéria orgânica e ou por fermentação na presença de oxigênio? Claro que não tem nada a ver com biodiesel, aí o biodigestor. Letra B, será que esse material produzido é o metano, o CH4, biocombustível utilizado em diferentes máquinas? Claro que sim, foi o que nós acabamos de falar. O principal gás formado no biodigestor é o metano. Mas vamos ver as outras só para garantir? Letra C fala que esse material é o etanol, que além de ser empregado na geração de energia elétrica, é utilizado como fertilizante? Não, claro que não é o etanol. D, esse material produzido é o hidrogênio, combustível economicamente mais viável, produzido sem necessidade de oxigênio? Claro que não, absurdo, não tem nada a ver. E, o material é o metanol, que além das aplicações mostradas no esquema, é matéria-prima na indústria de bebidas? Não, tem muito erro. Não só não é o metanol, mas o metanol com certeza não pode ser utilizado em bebidas. O metanol é altamente tóxico. Então, se você acompanhar a nossa próxima tela com a conclusão a qual nós chegamos, você pode ver comigo que o biogás vai produzir especialmente metano, CH4. Portanto, a alternativa B é a resposta para esse teste. Outro assunto de enorme importância, porque relaciona lixo e energia. Dois problemas muito atuais. Vamos lá, moçada? O nosso próximo exercício é um outro teste que também caiu na prova do Enem. Acompanhe comigo o nosso exercício número 4. As previsões de que em poucas décadas a produção mundial de petróleo possa vir a cair têm gerado preocupação, dado seu caráter estratégico. Por essa razão, em especial no setor de transportes, intensificou-se a busca por alternativas para a substituição do petróleo por combustíveis renováveis. Está destacado, está sublinhado ali, combustíveis renováveis. Nesse sentido, além da utilização de álcool, vem se propondo no Brasil, ainda que de forma experimental. Moçada, vamos pensar nesse tema que a questão traz para nós? A substituição de combustíveis fósseis, exemplo típico, petróleo, gás natural, carvão, substituição por fontes renováveis. O mundo inteiro busca fontes renováveis de energia. E nesse sentido temos que falar, o nosso país dá exemplo. No Brasil, olha uma informação muito legal para você saber. No Brasil, quase 50% da energia que nós produzimos vem de fontes renováveis. Quase 50%, 49% se você quiser maior precisão. No mundo, sabe qual é esse número? 15%. Ou seja, o Brasil está muito à frente. A nossa matriz energética, em termos de energia renovável, é lição para o resto do mundo. Por isso que se destaca muito o programa do etanol brasileiro e, é claro, também, cada vez mais, o programa do biodiesel brasileiro. O Brasil é o maior produtor de biodiesel do mundo, combustível renovável. Portanto, que vem justamente ao encontro desses desejos atuais, que é cada vez mais preocupados com o meio ambiente. Claro que é uma preocupação cada vez maior. Moçada, então, repare, por favor, essa tela que nós colocamos aí para a gente situar o problema. A grande ideia, trocar o que eram combustíveis fósseis, no lugar dele colocar combustíveis renováveis. Essa é a grande ideia. Com essa ideia na cabeça, ou seja, a substituição de combustíveis fósseis por combustíveis de fontes renováveis, vamos analisar as alternativas? Veja comigo. A letra A diz assim: a mistura de percentuais de gasolina cada vez maiores no álcool. Moçada, pense, a gasolina vem do petróleo,
portanto, de uma fonte fóssil, não renovável. Enquanto o álcool vem do etanol. É só plantar mais cana no ano que vem e teremos mais etanol. O etanol é uma fonte renovável. É exatamente o contrário que se pretende. Portanto, a alternativa A não é correta. Vejamos a alternativa B. A extração de óleos de madeira para sua conversão em gás natural. Desde quando o gás natural vem de óleo de madeira? O gás natural é a mesma origem do petróleo, né? Decomposição anaeróbica de matéria orgânica, especialmente de origem marinha. Ou traduzindo, peixe podre. Então não tem nada a ver com óleo de madeira, pode descartar a alternativa D. Vejamos a alternativa C. O desenvolvimento de tecnologias para a produção de biodiesel. Opa, aí sim. O biodiesel é um combustível cada vez mais produzido em muitos países do mundo, de várias fontes diferentes, com essa grande ideia: substituir os derivados de petróleo. E por que ele se chama biodiesel? Porque ele é misturado ao diesel do petróleo, ao petrodiesel. E essa mistura, petrodiesel com biodiesel, é usado em ônibus, em caminhões, sem a necessidade de alterar o motor. Essa é uma das grandíssimas vantagens do biodiesel. Não precisa alterar o motor, como no começo dos carros a álcool, que tinha que ser um motor especial antes de desenvolver os automóveis flex, né? O biodiesel não. Ele é misturado ao diesel comum e é usado normalmente. Portanto, o mundo inteiro está apostando muito nessa fonte renovável. Ou seja, alternativa C, perfeita. Mas vamos ver as outras para garantir? A letra D diz assim: a utilização de veículos com motores movidos a gás do carvão mineral. Não, o carvão também é uma fonte fóssil, não vai trocar para uma fonte renovável. A substituição da gasolina e do diesel pelo gás natural. É claro que essa alternativa também não está correta, porque o gás natural não é uma fonte renovável. O gás natural, assim como o petróleo, são combustíveis fósseis, isto é, não renováveis. Como essa questão fala especialmente do biodiesel, vale a pena a gente lembrar como o biodiesel é produzido. Acompanhe comigo na tela para a gente ver. Veja só. A produção do biodiesel, portanto, é uma reação entre um lipídio e um álcool. O lipídio vem de onde? De muitas fontes. O mais comum é que sejam as oleaginosas. No caso do Brasil, especialmente soja. Né? Nós sabemos que o Brasil é um grandíssimo produtor de soja e a soja tem um grande teor de lipídios, né? De óleos. E esses lipídios podem ser usados nessa reação para a produção do biodiesel. Não só soja. Pode ser outras oleaginosas, qualquer fonte de lipídio pode ser dendê, pode ser mabaçu, mamona, microalgas estão sendo muito estudadas atualmente. O importante é uma fonte de lipídio para reagir com o álcool. E o álcool pode ser metanol, pode ser etanol. Vantagem do etanol? Renovável. O metanol, não. O metanol geralmente é produzido a partir do gás natural, portanto não é renovável. Mas se você acompanhar novamente comigo na tela, vamos continuar essa reação? A reação entre o lipídio e o álcool vai produzir justamente o biodiesel. E é importante você saber que o biodiesel é um éster. Na verdade, é uma mistura de ésteres. Mas o biodiesel pertence à função éster, para não confundir com o diesel do petróleo, que, como tudo que vem do petróleo, é constituído basicamente de hidrocarbonetos. E o subproduto dessa reação é o glicerol. Então, a reação lipídio mais álcool, dando biodiesel, que é éster, com glicerol. Essa é a reação essencial na obtenção do biodiesel. E essa reação é conhecida pelo nome de uma transesterificação. Por quê? Porque o lipídio é um éster. E o biodiesel fabricado também é um éster. Então eu vou transformar um éster em outro. É uma transesterificação. Aí, portanto, a resposta desse nosso teste. O biodiesel como fonte renovável de energia. Então você pode assinalar aí tranquilamente nesse teste a alternativa que vai aparecer para você aí, a letra C. Ok, moçada? E como nós falamos de biodiesel, a nossa próxima questão vai explicar melhor esse assunto, que vai ser muito bem explicada pelo meu grande amigo Nadim. É isso aí. E então, como é que estão as coisas aí? Tá fazendo uma boa revisão? Com certeza, né? Vários assuntos super importantes. Tranquilo? Vamos dar uma olhada então nessa próxima questão, a questão de número 5, e a gente vai explicando as coisas que estão acontecendo aí no teste. Beleza? Vamos lá à tela então, pessoal. A produção de biocombustíveis, como por exemplo o biodiesel, é de grande importância para o Brasil. O governo faz ampla divulgação dessas substâncias, pois tem o domínio tecnológico de sua preparação, além de ser um combustível de fonte renovável. O biodiesel pode ser obtido a partir de triglicerídeos de origem vegetal e atualmente até de óleo de cozinha. Uma das reações de obtenção do biodiesel pode ser assim escrita:
Aí está então o triglicerídeo, o metanol, um catalisador, o biodiesel e o glicerol. Muito bem. Então esse esqueminha que vocês acabaram de observar traz as fórmulas genéricas ali, aquele R significa uma cadeia carbônica, uma longa cadeia carbônica ou hidrocarbônica. Então ele traz ali umas fórmulas mais gerais, mas onde nós podemos claramente perceber a presença de várias funções da química orgânica. Funções que inclusive o Tadeu comentou há pouco quando resolveu com vocês o teste anterior, o teste de número 4, a função dos ésteres, a função do álcool, onde aparece ali também o glicerol, que pertence à função química dos álcoois, e a reação de obtenção do biodiesel, um éster, né? A reação chamada de transesterificação. Uma das reações mais importantes de toda a química orgânica, cobrada nos vestibulares, com chance de aparecer em qualquer tipo de prova, no Enem, é a reação de esterificação, bem como a hidrólise de éster, que é o inverso ou o reverso da esterificação. A esterificação é uma reação que consiste em reagir um ácido com um álcool, dando como resultado a água e o éster. E há pouco, como nós vimos, a transesterificação, que é uma reação que envolve um éster mais um álcool, dando um outro éster e um outro álcool. Por isso, uma transesterificação. Nós vamos converter um éster em outro éster. Vamos observar o esquema. Eu vou indicar ali para vocês a característica estrutural, os grupos funcionais dessas funções que mencionamos. Vamos lá? Observe a carbonila, o oxigênio mais um carbono, caracterizando a função dos ésteres orgânicos. Uma vez, duas vezes, três vezes, no triglicerídeo, né? Tri de 3 vezes. O metanol, que é um álcool. O biodiesel, que é um éster orgânico. Observe a carbonila, o oxigênio e o carbono. A característica estrutural, o grupo funcional da função dos ésteres orgânicos. E o glicerol, que apresenta as hidroxilas, 3 hidroxilas, ligadas em carbonos saturados. Portanto, o glicerol, um álcool. Ok? Podemos ir para a próxima tela. Considere as alternativas e assinale a correta. Número 1. O triglicerídeo da reação é um triéster. Bem, há pouco eu mostrei para vocês ali a característica estrutural e nós assinalamos e caracterizamos inclusive 3 vezes a função dos ésteres, a carbonila, o oxigênio mais um carbono. Logo, o triglicerídeo é um triéster. Esta afirmação, vamos à tela, essa afirmação é uma afirmação correta, está certíssima, ok? Vamos para frente. Olha aí, ó. A função éster uma vez, a função éster mais uma vez, a função éster mais uma vez. Então, são 3 vezes éster, portanto, triéster. Próxima tela. Afirmação número 2. Os números que tornam a equação balanceada são 1, 3, 1, 1. Será? Vamos dar uma olhada lá, pessoal. Pode passar adiante. Ela é falsa. Os números são 1, 3, 3, 1. Basta você olhar no esqueminha, você vai perceber que para que a gente obtenha o biodiesel que está ali equacionado, nós precisamos de 3 partes do metanol, o álcool que foi colocado no esquema, para reagir com o triéster, o triglicerídeo, dando então 3 vezes a função éster do biodiesel. Então, a proporção correta na tela é 1, 3, 3, 1. Próximo item. Na estrutura apresentada para o biodiesel, considerando R uma cadeia saturada, identifica-se um átomo de carbono com hibridização do tipo sp2. Vejamos à frente. Nós temos ali uma afirmação verdadeira. Os átomos de carbono que fazem apenas ligações simples utilizam elétrons que estão em orbitais híbridos sp3. Os átomos de carbono das carbonilas presentes na função éster são carbonos que estabelecem uma dupla ligação com o oxigênio e mais 2 ligações simples, utilizam nas ligações sigma elétrons de orbitais híbridos do tipo sp2. Os átomos de carbono, quando fazem 2 duplas ligações, utilizam orbitais híbridos do tipo sp. Então, essa afirmação, olha, os carbonos sp2, é uma afirmação também verdadeira. E a número 4, o glicerol é um poliálcool. Bem, como vocês puderam perceber há pouco na estrutura do glicerol, que tem nome IUPAC propanotriol, são 3 carbonos e 3 grupos OH, nós temos 3 vezes a hidroxila alcoólica, a hidroxila que caracteriza a função álcool. Claro, pessoal, o álcool que tem uma vez o grupo OH é um monoálcool, 2 vezes um diálcool. Logo, o glicerol, ou propanotriol, tem 3 hidroxilas, ele é um triálcool. Esta é uma afirmação também verdadeira. Vejamos. Verdadeira.
uma hidroxila, 2 e 3 hidroxilas que caracterizam a função química dos álcools. Tranquilo, então? Vamos analisar mais uma afirmativa. Falta uma ainda. Vamos lá, pessoal. Afirmativa número 5. Na molécula do glicerol existe apenas um carbono assimétrico. Bem, o carbono assimétrico é também conhecido como carbono quiral. O carbono assimétrico é o átomo de carbono que faz 4 ligações simples. Mas essas 4 ligações simples, elas devem ocorrer com grupamentos diferentes entre si. Então, em volta do carbono, nós teríamos que ter 4 grupamentos diferentes. Não podemos repetir grupamentos para que o carbono seja um carbono assimétrico. Observando a estrutura do glicerol, todos os carbonos que estão ali apresentam pelo menos mais um grupo igual a outro. Logo, nós não temos no glicerol carbonos assimétricos. Vamos à tela. Um carbono com 2 hidrogênios, que são coisas iguais. Um carbono com 2 hidrogênios, que são coisas iguais. E este carbono do meio tem o grupo da esquerda igual ao grupo da direita. Logo, não temos um carbono assimétrico. A afirmativa número 5 é falsa. Tudo bem? Vamos assinalar então uma resposta. A resposta do teste, alternativas A, B, C, D e E, elas relacionam os itens que estariam verdadeiros apenas. E a resposta correta é a letra B. O 1, o 3 e o 4 apenas são os itens verdadeiros. Tudo bem? Revisou legal aí? Viu a presença de outras funções, os ésteres, já havíamos falado dos hidrocarbonetos hoje, dos álcoois, viu ali o éster, mais uma função, importante, função da química orgânica. É isso aí. Então, Tadeu, o que você tem para dizer para o pessoal aí a respeito dessa nossa revisão? Então, moçada, a prova do Enem é uma prova que exige, além de uma cultura geral, ou seja, atualidade, você está informado sobre notícias, ler jornais, saber os grandes acontecimentos do ano passado, relacionar fatos. Além disso, exige uma leitura atenta do texto. Geralmente, muitas vezes, muitas informações vêm no próprio enunciado da questão. Então, aquela leitura atenta, aquela leitura sem distrações, prestando atenção nas palavras, com certeza vai te ajudar não só na própria questão onde aparece o enunciado, mas eventualmente te dá ideias, se faz lembrar assuntos que outras questões estão cobrando. Então, essa é sempre a grande dica. Leia com muita atenção, reflita, pense. O tempo não costuma ser um problema tão sério. Dá para você fazer com certeza uma ótima prova. E óbvio, com essas revisões, com essas dicas que a gente está dando para vocês aqui, eu tenho certeza do teu sucesso. Certo, Nadim? Tenha certeza que os nossos alunos irão se dar muito bem. Eu acho também, Tadeu. Eu acho que o preparo que a gente tem feito, o trabalho que nós temos feito, tem que dar um resultado excelente. Você, de tua parte, faça a prova com calma, com cuidado, com atenção, como já o Tadeu falou, né? Você está bem preparado, você tem condições de se sair muito bem. Revise esses pontos que nós chamamos aqui como pontos importantes, mas evidentemente não esquecendo dos outros conteúdos, né? Claro, sempre tem coisas para dar uma olhada, além do que a gente já falou aqui. Mas, acima de tudo, cuidado na hora da leitura do teste, com bastante atenção, faz uma grande diferença. Raciocine, pense, avalie as coisas que foram colocadas ali e você vai, certamente nós acreditamos, vai ter sucesso. Tá bom? Eu acho que a gente se vê em breve aí, já com uma outra configuração, né? Já pintado ali, cabelo cortado de repente e tal. É isso? Então tá bom. Tadeuzinho? Moçada, boa sorte a todos. Esperamos que o teu sonho se realize e quando saem os resultados do vestibular, você veja ali o teu nome na lista dos aprovados. Beleza? Fica com Deus, um grande abraço, até a próxima. Tchau. Tchau, tchau. Chegamos ao fim de mais uma etapa de Super Aulas Enem 2011, promovida pela parceria entre o Positivo e o Jornal Estadão. Foram horas de muita disposição e aprendizado. Espero que você tenha tirado suas dúvidas, reforçado o que já sabia e aprendido mais sobre os temas aqui apresentados. Nós voltamos em breve com mais aulas e com esse super time de professores, prontos para ensinar e garantir o seu sucesso em qualquer prova. Fique ligado. Até lá!